Fala pessoal, aqui TJ, passando para mais uma vez comentar essa live de hoje do governador. Ela acabou não influindo em Porto Alegre, mas ela acaba influindo em outras regiões do estado e de certa forma ela influi com todos nós do Rio Grande do Sul porque as situações elas podem se assemelhar sob diversos aspectos. Por isso, então, é importante comentar. E é importante, novamente, lamentar as decisões tomadas pelo governador, baseado apenas numa tecnocracia, ou seja, 10, 11 dados jogados numa planilha de Excel, e que vai afetar a vida de milhares e milhares de pessoas, né? Na verdade, o esquema de bandeiras, que eu acho positivo, acho bom, está parecendo mais uma gincana, onde você pega aí as métricas, aplica essas métricas e você tem o resultado, sem levar muito em conta questões anímicas, questões sociais, questões políticas no bom sentido. Afinal de contas, todos queremos cuidar da polis. E, infelizmente, o governador, então, acabou por reiterar duas regiões com bandeira vermelha e reviu a região de Santa Maria e também a região de Santo Ângelo. Veja a questão dos leitos, por exemplo, em Santa Maria, né? 7 leitos são capazes de afetar toda uma população de uma cidade do tamanho de Santa Maria, de uma região do tamanho de Santa Maria. Sem contar que esse modelo adotado, ainda que a questão das bandeiras seja positivo, afinal de contas é preciso fazer um tracking, é preciso acompanhar a questão da pandemia, mas você botar no mesmo bolo cidades de uma região muito grande, ainda que o critério tenha sido ali número de leitos iguais nas regiões, você pode ter distorções, como é o caso de Porto Alegre, onde mais de 50% dos internados não são da cidade de Porto Alegre, mas quem está pagando são os habitantes de Porto Alegre. Aí você pode dizer, mas os leitos estão aqui, estão começando a saturar. Primeiro que não estão começando a saturar, existem projeções, né? Inclusive, uma das principais projeções não se efetivou de que o pico seria em abril e maio. O pico está sendo agora em junho. E no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, o vírus recém agora está circulando. Então, você penaliza, por exemplo, a informação que eu tenho, Vacaria não tem nenhuma morte, mas bandeira vermelha para Vacaria. Outras cidades também não tem nenhum óbito, graças a Deus, mas essas cidades estão sendo obrigadas de cima para baixo, a partir da planilha de Excel, a fecharem e assim milhares e milhares de pessoas e milhares de vidas postas em risco. Se você descer aqui no meu Facebook, para quem está assistindo esse vídeo no Face, eu postei hoje mais cedo que o desemprego, há pesquisas publicadas que o desemprego também gera milhares e milhares de mortes. Então é preciso um balanço, um check and balance nisso aí. Mas além do, você já deve ter assistido muita coisa, um outro fator que eu queria comentar é por que será que as pessoas elas reagem como estão reagindo, né? Acabei de saber que há prefeituras que vão entrar na justiça, por que a população se revolta, por que a população tende a apoiar a desobediência civil. Porque o governo, como sempre, não cumpriu a sua parte. Geralmente, nesse, digamos assim, contrato que temos com o Estado, geralmente é o Estado que falha. Não nós, cidadãos, CPFs ou CNPJs ou empreendedores ou empresas e grandes empresas. Aliás, aqui em Porto Alegre, na cabeça do prefeito Marquesão, o vírus ele não é contagioso em empresas de até 4.800.000 reais por ano. A partir disso, o vírus começa a ser contagioso, então ele gosta de ambientes em
em empresas que faturem mais, né? Uma meta com um argumento absurdo. Hoje vimos cenas lamentáveis aí da prefeitura fechando estabelecimentos comerciais. E aí a gente, claro, não é da prefeitura, mas a gente em contraposição com bandidos sendo soltos por ordem do CNJ, lá do seu Dias Toffoli, e bandidos sendo soltos por estarem no grupo de risco, e aí saem da cadeia, a primeira coisa que fazem é estuprar e matar, como foi o caso lamentável dessa moça que veio a óbito, e o cara foi preso no caminho de fazer mais uma outra vítima. Então o Estado, ele não cumpre o que promete. Ele é a parte que deixa a desejar. E aí esse Estado que não cumpriu, que não preparou o sistema de saúde, esse papo de não há demanda que suporte, nós queremos leitos, os impostos escorchantes que nós pagamos nos dão direito a querer, sei lá, 5.000 UTIs. É uma guerra, uma pandemia, é o que foi dito. Mas não. Até para comprar leitos particulares o Estado falha e deixa tudo para a última hora. Não vou nem falar de hospital de campanha, que isso é uma coisa que não vale nem gastar saliva porque não vai ser feito. Mas o Estado é a parte que não cumpre com o contrato. Aí as pessoas que cumprem com o contrato, as pessoas que pagam seus impostos, as pessoas que seguem os protocolos, né, as pessoas que tocam o dia a dia, os verdadeiros canhões da sociedade, os geradores de riqueza, né? É o indivíduo que gera riquezas e não o Estado. Ao Estado que não cumpre a sua parte no acordo, vem e ferra. Vem e diz, não, você não pode trabalhar, você não pode abrir, você não pode atuar. Inclusive, postei mais cedo nas minhas redes, também no Face e tal, sobre a Ayn Rand, né, que fala que quando quem não produz, eu estou parafraseando ela aqui, quando quem produz tiver que pedir autorização para trabalhar para quem não produz, quem não gera riqueza, a coisa tá complicada. Essa aqui embaixo para você, inclusive, ver, compartilhar também aí, se você está me assistindo no Face e também aí no Instagram. Então, o Estado é o errado e acaba ferrando com a parte certa, conosco, com o cidadão, com o CPF, com o CNPJ, com a sociedade civil organizada. Como é que o povo não vai ficar chateado? Como é que o povo não vai ficar revoltado? Né? Fiquem em casa que nós vamos botar o sistema de saúde em dia, disseram eles há 90 dias. Aí não colocam em dia, mantém uma quarentena inútil no Sul, porque o vírus está circulando só agora. Todos falavam de manter apenas os vulneráveis, né? Aí o vírus começa a circular, simplesmente elaboram uma planilha, repito, a ideia, o projeto das bandeiras é bom, mas as planilhas, elas são uma fonte de consulta, né? As planilhas não são esses números que tomam decisões, as decisões precisam ser tomadas por pessoas. O governador do estado foi eleito para tomar decisões executivas, né? Então é complicada essa questão de você olhar para números frios, cálculos, sem contar que o Estado, o governador, mudou na quinta-feira, mudou as regras na quinta, e no sábado ele já aplicou essas modificações. Outra coisa que, inclusive, o próprio deputado Marcel Van Hatten postou, né, no seu Twitter, nas suas redes, os municípios, estou parafraseando também, os municípios são apenas figurativos na federação, ou seja, não mandam nada, tem que obedecer aí um planejamento central, poder central. Se você tem interesse sobre esse assunto, digite aí no Google o princípio da subsidiariedade, que inclusive norteia países como os Estados Unidos. Em resumo, o poder começa na cidade ou no condado e sobe até a federação. Então, para encerrar, lamento essa decisão, me comovo com os CPFs, os CNPJs, com as pessoas que vão ser impedidas de ganhar o seu pão por uma tecnocracia, por uma burocracia. Nesse momento não haveria necessidade de bandeiras vermelhas. E aí tem uma série de dados, enfim, a imprensa explora, você deve ter visto em redes sociais. Eu não vou me ater nesse vídeo aqui a essas minúcias, mas já estou com quase 10 minutos de vídeo. Mas a tecnocracia venceu
as decisões humanas, as decisões políticas no sentido da polis, né? Seria muito melhor você trabalhar com microdados, ou seja, vendo cidade por cidade, micro-região por micro-região. Por exemplo, Porto Alegre tem excesso de internados de fora do município, da onde está vindo essa gente, vamos estancar lá na raiz para não deixar desembocar. Enfim, seguir outros tipos de protocolo. Recém hoje, depois de 90 dias, a gente vê uma reunião de prefeitos e prefeitas aí da região metropolitana de Porto Alegre com o Vale dos Sinos. Claro, antes tarde do que mais tarde, mas demorou 90 dias para essa reunião acontecer, quando já se deveria ter estudado protocolos. Enfim, sentaram com a bunda no assunto, enquanto o vírus não circulou, estavam aí surfando, porque os números e tal, e tudo, e a população em casa, então poderia ter sido feito diferente. Mas esperamos que agora hajam certos protocolos, o próprio governo estadual reveja, para que não seja aí essa planilha de Excel a que vá governar o nosso Rio Grande do Sul. Eu não votei nele no segundo turno, mas enfim, a maioria do povo gaúcho votou. Então espera-se, senhor Eduardo Leite, que o senhor como governador possa tomar essas decisões, que o senhor possa sim consultar dados, consultar a ciência, conversar com os prefeitos, ver se os métodos aplicados são os melhores. Acredito que a maioria vai dizer que não, que o melhor são microdados, são micro-regiões, e que o senhor possa, governador, aplicar a subsidiariedade onde é possível. O próprio STF, naquele despacho bastante duvidoso, para alguns inconstitucional, né? Mas enfim, a Constituição diz que a saúde é concorrente, ou seja, ao mesmo tempo federação, estado e município, mas lá nesse despacho diz que os municípios também podem tomar as suas medidas, então seria o melhor a ser feito. Esses são os meus comentários. Lógico que vão haver novos desdobramentos, é preciso responsabilidade, é preciso prudência, mas é preciso tratar da res pública, da coisa pública e também da polis, cuidar da polis, da cidade. É na cidade onde tudo acontece. Alguém falou esses tempos que tem cidade que nem o asfalto chegou ainda, que dirá o Covid, e essas cidades estão fechadas. Então lamento, parcialmente, né? Ainda bem que 2 regiões aí conseguiram nessa gincana do governador passar e ficar numa bandeira aceitável. Menos mal, mas lamento os outros 50% dos pleitos aí, Uruguaiana, região da fronteira oeste, também região da Serra, que o governo não acedeu, não mudou essa bandeira. Lamento isso. E acho sim que é preciso continuar fazendo pressão, é preciso questionar as métricas, e as métricas válidas, os números precisam ser analisados de forma a um equilíbrio. Não há opção 100%, mas esse momento a opção mais próxima do ideal é bandeira laranja, é deixar o pessoal trabalhar, é puxar a orelha de quem está aglomerando, de quem não está cumprindo, mas não é ficar interditando comércios, não é ficar fechando na marra lojas, empresas, não é proibir as pessoas de abrir os seus templos religiosos, não é impedir as pessoas naquilo que lhe é mais caro, que é o de buscar o seu pão e de empreender. Tá bom? Vídeo longo, mas alguns insights, alguns pensamentos para ver se a gente consegue colaborar nesse debate. Seguimos conversando sobre a coisa pública, sobre a polis, sobre política e o que mais afetar o nosso dia a dia. Fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.